Olá, estamos iniciando mais um Câmara Debate. No programa de hoje, vamos tratar da causa animal. Para debater sobre esse tema, vamos conversar com o médico veterinário da Prefeitura, Carlos Flávio Barbosa, e com a presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Direitos Animais da OAB do Rio Grande do Sul, subseção Santa Maria, Karen Wolff. Tudo bem? Queria agradecer vocês, pela presença, por terem aceitado o nosso convite e estarem aqui hoje para debater esse tema, que está pipocando no Poder Legislativo Municipal. Primeiramente, eu queria iniciar fazendo uma pergunta para os dois, Qual a definição de animal, tanto na visão jurídica quanto na visão de um veterinário? Por favor, não sei quem. Bom, meus cumprimentos aos meus colegas aqui que me acompanham hoje, nessa mesa, o Matheus, Carlos Flávio. Dizer que é um prazer e uma honra para a gente estar aqui hoje participando desse debate para levar à comunidade informações a respeito da causa animal. O animal, juridicamente falando, ele tem várias definições, depende do aspecto em que a gente encara ele. Seria um aspecto civil, um aspecto penal, um aspecto constitucional, um aspecto ambiental. Então, existem critérios para definir o que seria o animal não humano, que é como a gente chama, Pela ótica civilista do nosso Código Civil, o animal ele é visto como uma propriedade, ele é um bem, seria um objeto, portanto passível de apropriação, exploração, uso, pelo homem, que seria o animal humano. Então, ele estaria enquadrado nesse aspecto, dentro do artigo 82 do Código Civil, ele trata o animal como um objeto móvel, seria um bem imóvel que a gente chama de semovente. Por outro lado, a gente tem já uma proteção ao animal não humano na legislação ambiental e até no Código Penal, em relação ao viés dos maus tratos e do abuso ao animal não humano, em relação a sofrimento, crueldade, tortura, E isso implica em, talvez, trabalhar o animal por uma questão de dignidade, que a Constituição nossa Constituição republicana, ela diz que um dos fundamentos que a gente tem no Brasil é a dignidade da pessoa humana. Então, se ela fundamenta a dignidade na pessoa do homem, automaticamente, de acordo com algumas interpretações, o animal, embora um ser vivo, ele estaria excluído deste critério da dignidade. Nós, quando trabalhamos a questão do animal não humano, nos nossos estudos em relação ao direito animal, justamente essa questão de mudança cultural. Seria uma quebra de paradigma antropocêntrico, onde a dignidade não seria só estendida ao homem, mas estendida também ao animal não humano. E aí, qual o animal não humano é que seria também uma discussão a ser travada, Porque animais nós temos eles que podem ser mamíferos, aves, peixes, anfíbios, répteis, enfim, domésticos, domesticados, exóticos, selvagens, urbanos, rurais, existe uma infinidade aí para a gente conseguir definir. E, claro que daí, juridicamente falando, a dignidade ela é composta de 5 atributos, E a gente estuda a dignidade, então, primeiro por uma questão de autorreconhecimento. A pessoa ela tem que se autorreconhecer pelo que ela é, entre os seus critérios étnicos, raciais, físicos, biológicos, sentimentais, enfim. Existe a questão da autonomia, que inclusive a autonomia da vontade é um dos carros-chefes de princípios que a gente tem no nosso ordenamento. A pessoa ser capaz de decidir, por si só. Então, ela tem razão, que é um dos vieses também que a gente trabalha em relação à quebra do paradigma cultural animal, porque o animal nunca vai ter razão cartesiana, que seria a questão da condição de ter direito, mas também cumprir deveres. Tem a questão do mínimo existencial, que é o que seria o mínimo viável para que uma pessoa dignamente sobrevivesse dentro do ambiente dela. E o valor intrínseco, eu acho que esse é o mais complicado, porque o valor intrínseco significa que um ser vivo não pode ser instrumentalizado, ou seja, ele não pode servir de objetificação e não pode ser um propósito para um fim, como aconteceu durante muitos anos com os escravos, Então, existe todo esse problema em relação ao animal. E, por último, a igualdade. E aí me parece uma discussão também bastante complicada entre os direitos de humanos e não humanos dentro dessa ótica digna, digamos assim. Passar para o Carlos Flávio, que está do meu lado aqui. E aí, Carlos Flávio, concorda? Eu acredito que a professora Karen, ela fez uma explanação extremamente correta daquilo que é análise, observação hoje, independente de uma classificação hoje bastante rígida,
justamente como ela disse, existe uma pluralidade de espécies, sendo inclusive a classe insecta, que nós comentamos aqui anteriormente, é a que maior número de indivíduos tem. Mas, no entanto, ela está fora de uma certa contextualização hoje, justamente porque muitas das pessoas as veem como apenas um problema. Né? E muitas vezes nós somos os agentes que propõem que as condições do meio lhes sejam favoráveis para que elas se multipliquem em demasia. Como você vai lidar com essa temática com seres que têm, digamos, uma formação e uma formatação do ponto de vista neurológico bastante inferior? Então, tudo isso se volta muito à figura do chamado animal vertebrado, né, professora? Que é aqueles que também se reconhecem como uma figura que tem senciência. Né? Hoje, independente, no mundo inteiro, dificilmente alguém vai deixar de reconhecer que os animais sofrem, né, muito daquilo que muitas vezes até o indivíduo não vê como problema que ele impõe. Nós também temos que mudar muito dessa conduta que as pessoas têm com o animal, porque às vezes há conflito de entendimento de que o estou proporcionando é positivo ou não. Até porque uma coisa, professora Matheus, que é muito complicado, é poucas pessoas que conhecemos têm algum domínio do que seja a etologia animal, o comportamento animal, o seu comportamento natural, as suas manifestações naturais. Até os cursos de medicina veterinária e zootecnia são extremamente pobres nisso. E isso é importante quando você vai avaliar se há comprometimento ou não no seu bem-estar. Até tem uma obra que eu li de um doutrinador que trabalha a questão penal, né? Tutela penal dos animais. E ele faz uma divisão entre o mundo dos homens e o mundo animal. Ele diz que o mundo do homem é extremamente rico e o mundo animal é extremamente pobre. Então, dentro dessa lógica, o homem deveria ter, no mínimo, o dever de proteção e cuidado para com o animal, né? Que ontologicamente, deontologicamente, o animal seria inferior nesse sentido. Sim. Justamente porque, apesar de alguns animais terem esse critério da senciência, que seria o sentir, né? Sentir frio, sentir fome, sentir calor, dor, né? Alegria, emoção, enfim. Eles não têm aquilo que a gente colocou antes, a questão do raciocínio matemático, né? Inteligência matemática. Embora que há estudos de algumas espécies, né? Que teriam um raciocínio muito similar ao nosso. Principalmente os orangotangos e os gorilas, né? Que eles aprendem língua de sinais, eles conseguem se expressar por outras formas de linguagem que seria muito semelhante à nossa. A gente tem esse obstáculo, digamos assim. A maioria das pessoas entende que o animal não é capaz de raciocinar, então ele não deveria receber essa proteção. Por isso que ele fica num mundo que seria chamado pobre, né? E o homem, como ele é dotado de inteligência, ele é dotado de raciocínio, de um saber mais apurado, ele teria esse privilégio da razão, né? Esse privilégio do domínio sobre o animal. E isso não serviria, hoje já não é mais um critério válido, digamos assim, né? Para alguns doutrinadores e alguns juristas, para abusar do animal, para continuar mantendo ele como um patamar de propriedade e uso, exploração, utilização, desconsiderando a ciência dele. Claro que a gente tem um problema muito grande aí, não só com esses encaixamentos de definições normativas, mas um problema cultural com um embate, inclusive com o poder econômico, né? Então, a gente vai ter um problema aí, por exemplo, de esportes que envolvem animais, tá? O rodeio aqui no Rio Grande do Sul, que é muito, né, tradicional, assim, famoso. A vaquejada no Ceará, a rinha de galo, né? Existem inúmeros esportes, sejam lícitos ou ilícitos, que exploram o animal. E a gente sabe que o que patrocina, às vezes, esses eventos é a atividade econômica, é o poder econômico, né? A Constituição, ela não veda a questão do lucro, da iniciativa privada, muito pelo contrário, isso também é típico da ordem capitalista brasileira. A questão é o abuso disso aí, que seria... Professora, existe, do que trouxeste agora, existe uma discussão muito grande também entre figuras de neurocientistas e neurolinguistas em relação à discussão do fato de que muitas vezes aqueles como, digamos, que têm uma restrição muito grande em tentar perceber o animal de uma forma diferenciada, criariam muito obstáculo até mesmo para definir o que é linguagem num conceito muito mais naturalmente humano, passível de ser verificado, né? Quando a professora fala, por exemplo, a questão das nossas inúmeras habilidades que temos, né? Uma inteligência voltada às artes, voltados à ciência, voltados à matemática, ao raciocínio lógico, aquela história toda.
Então, essa é uma discussão que muitas vezes, hoje tu começas com a pergunta que muitas vezes não é pauta da discussão em si, mas que vai entrar no conjunto, como disse a professora, para que você faça uma análise muito mais no campo da filosofia, da antropologia, da sociologia e para ver onde é que você se encaixa. Agora, que não dá mais para se aceitar que as pessoas não tenham responsabilidade, não consigam ver o animal como alguém que seja dotado de senciência, como foi dito pela professora Karen, né? Que esse animal ele vai responder negativamente quando você lhe suprimir algumas necessidades. E quando você fala de dignidade, você está lembrando da sua etimologia da palavra, que digno é apropriado, adequado. Reconhece também, eu acredito que uma coisa também muito particular é o fato assim, ó, são seres próprios, são seres distintos de nós. Há um limite também nessa inter-relação para que daqui a pouco eu não veja uma figura holográfica na minha frente que de alguma maneira ou outra, ao antropomorfizar, o que acontece muito hoje, eu acabo deixando de dotar o indivíduo em si, ter atendido essas necessidades e passo a atender aquele a qual eu projeto. Eu crio algumas projeções e que às vezes essas projeções ganham densidade. Isso também é uma coisa discutível hoje, mas é um tema um tanto calado, professora, quando se vai no campo da antropomorfização. Eu só queria trazer uma coisa antes da pergunta. Hoje se estuda muito, e no campo jurídico, na questão do direito penal, o animal como sentinela na percepção da violência doméstica. Eu queria avançar para um outro ponto, é a questão aqui que nem nós falamos, né? Esse tema é um tema que está em voga aqui na Câmara de Vereadores. E vocês têm participado desses debates, né? O mais recente é a comissão que analisa o projeto de lei complementar 8765, que tenta, né, incluir no Código de Posturas a definição do animal comunitário, né? Incluir no Código de Posturas do município essa definição, né, de animal comunitário. Eu queria saber primeiramente de vocês qual a avaliação de vocês da importância de definir o animal comunitário no Código de Posturas do município. Professor. Bom, a importância ela é, digamos assim, de extrema pertinência, né? Não tem como não ser relevante o assunto do animal comunitário. Até porque a comissão, todos os assuntos relacionados à causa animal, para nós, né, tem uma extrema relevância. Agora, como chegar a esta definição ou como adaptar a realidade do município de Santa Maria, né, isso é que vai ser alvo de inúmeros questionamentos e inúmeros debates. Quais animais serão abrangidos? A gente teve uma primeira reunião recém, né, com a comissão especial que foi montada aqui na Câmara, para participar dessa iniciativa em relação à definição do animal comunitário, e se levantou algumas questões, como, por exemplo, o espaço que abrangeria esses animais, né, como delimitar o espaço, porque o animal circula, o animal caminha, né, ele não fica confinado, por exemplo, a um determinado bairro ou a uma determinada localidade, enfim. Quem seria este animal comunitário, né? Se ele seria, como a gente falou antes, um animal doméstico ou domesticável, se seria um animal que pode ser selvagem, enfim, se levantou inúmeras questões. Questões de responsabilidade em relação à proteção e ao cuidado deste animal. E aí começamos a travar os primeiros diálogos antes de abrir, né, essa questão para a comunidade participar efetivamente. Então, eu acho que não tem como dizer que não é importante, porque nós convivemos junto com os animais, e isso é uma coisa que tem que ficar clara também, né? O homem não é superior aos demais, ele está no mesmo mundo que os demais. Então, embora tenhamos diversidades e habilidades diferentes, direitos e deveres diferentes, somos todos parte de um meio ambiente. Então, eu acho que isso tem que ser regulamentado, sim, né, ao lado de outras questões que também são importantes. Aí vamos debater essas questões, qual animal vai ser abrangido, como vai ficar a questão do cuidado dele, em que área isso vai ser regulamentado, e outras questões que também a prefeitura, né, vai participar, junto com o professor Carlos, né, ou o próprio Alexandre também, que é o veterinário ali da parte da causa animal. Então, o importante é trazer esse debate para a comunidade, para que se demonstre essa preocupação, digamos assim, né, com a vida animal. Uma das questões que foi levantada, inclusive, é como que fica, por exemplo, proprietários de casas, né, que não querem que o animal fique na frente da sua residência, que não permitem, por exemplo, que se coloque um pote com água ou um pote com ração ou uma alimentação, alguma coisa nesse sentido.
E aí a gente vai ter, de novo, a volta daquela discussão, né? Para o homem e para o animal, a propriedade e, né, a vida humana. Então, existe um problema aí sério para ser discutido. Professor, dentro dessa temática, né, eu me lembro que em conversas anteriores com o senhor, em outras atividades aqui do Poder Legislativo, o senhor relatava a questão, por exemplo, do animal comunitário, né, que a intenção muitas vezes é boa, de se adotar um animal, de se dar mais dignidade para aquele animal, mas muitas vezes o poder público não tem de quem cobrar aquela responsabilidade. Muitas vezes o cuidado do ser humano para com aquele animal dura um tempo e depois não acontece mais. Qual a importância de tipificar esse animal comunitário? Ok, então assim, vamos fazer uma lembrança. A primeira vez que nós ouvimos falar dessa figura, ele nasce de um evento que aconteceu na Suíça, né, entre a Organização Mundial de Saúde e a Organização Mundial de Proteção Animal, que na estratificação aparece a figura do animal comunitário. Então, quando nós estamos discutindo coisas aqui, são pautas internacionais, né? E algumas delas já são fonte de restrições, até mesmo porque algumas espécies, principalmente de produção, há restrições e sanções econômicas nisso. A professora Karen, ao trabalhar no primeiro momento a figura da definição, da conceituação, ela traz à luz parte dessa discussão que se fala hoje, né? E que um dos grandes impactos que vai ser nesse campo. Com relação a isso, nós tivemos nessa comissão especial, na segunda-feira passada, eu, o colega Alexandre, citado aqui pela professora, e tivemos contato, então, qual é a proposta, qual é a ideia. E também nós temos um grupo que eu e o Alexandre fazemos parte nacionalmente por WhatsApp, a tecnologia ela possibilita isso, é justamente você ter acesso a temas que esse mesmo tema desenvolvido em várias cidades já tem um histórico e ele é muito importante. E hoje era pauta de discussão no grupo do WhatsApp, nós criamos um grupo para trabalhar políticas de controle populacional para o país. Isso não existe. Né? Inclusive com professores da universidade que vão ajudar a fazer a verificação e a validação desses indicadores que nós estamos propondo para diversas áreas. O que uma das coisas que nós cobramos só para ver aquilo que foi colocado aqui? Se havia sido feito um convite para a Guarda Municipal, que tem nas suas atribuições, gerenciar conflitos entre munícipes. E também a questão da mobilidade urbana, onde é que está o Departamento Municipal de Trânsito, que também tem que sentar junto conosco, né? Porque isso incorre no direito de ir e vir dos indivíduos, a questão da mobilidade. E uma das coisas que está se discutindo, esses dias um colega colocou, o Clóvis, lá de São Paulo, foi justamente isso. E se dentro de uma área geográfica pré-determinada, vamos pegar uma quadra, uma única pessoa, né, se contrapor ao desejo e à vontade desse grupo. Como nós vamos lidar com isso? Como vai se disciplinar essa matéria? A prevalência cabe a quem? Né? E outra coisa também, haverá responsáveis? Nós estamos propondo que sim. 1, 2, né? Um suplente. E será que essas pessoas elas terão que também ser habilitadas para esse fim? Ela tem que ter o mínimo de noção de comportamento caso venha a ser aprovada essa temática na Câmara. E consciente da responsabilidade, da repercussão daquele ato, o que poderá ocorrer. Né? Há pessoas que não transitam, digamos, normalmente por aqui, mas quando aparecem por aqui, se veem às vezes constrangidos, né? Tendo prejuízo no seu direito de ir e vir e deslocar-se. Sentiu-se ameaçado com a presença do animal. O animal adentrou a determinado espaço de alguém que passou a se sentir desconfortável com aquilo. Gerir essas relações e que o Código de Posturas prevê justamente isso, né? Prevalecer os princípios de urbanidade e civilidade. Então é um tema realmente bastante complexo, que eu acho que o longo dessa caminhada vai ser muito interessante, vai ser muito fértil. Mas nós podemos fazer uma coisa muito, muito boa, colocar campos de vantagem e desvantagem. Fica mais fácil para a maioria visualizar. Né? Porque também tem uma coisa muito forte, professora, nesses debates, Matheus. Muitas vezes a emoção e o romantismo, ele acaba se sobrepujando a razão nas discussões envolvendo animais. Eu queria só fazer uma colocação que a reunião, né, da comissão que trata desse tema com a Guarda Municipal, né, já foi remarcada, né, e vai ocorrer nos próximos dias. Eu queria, claro, né, que vocês dois falaram de um debate que está no início. A comissão já ouviu a professora, já ouviu o professor também médico veterinário, Carlos Flávio, né?
e ela tem um longo processo aí para tocar os seus trabalhos, está no início. Todo. Mas eu queria saber, na opinião de vocês, qual é o limite da abrangência do animal comunitário? Né? São mamíferos, são animais domesticados? Na visão de vocês, né? Qual é esse limite, professora? Primeiro, assim, eu até não me sinto confortável com essa palavra opinião, né? Porque eu acho que nós, com responsabilidade que temos em relação à profissão e à dedicação à causa animal, a gente tem que trabalhar sempre com dados e com probabilidades, possibilidades e até um certo ponto com estatísticas, que também às vezes não concordo muito com essa palavra, né? Se me permite uma brincadeira. Uhum. O escritor Ariano Suassuna diz que existem 3 mentiras no mundo: a mentira deslavada e a estatística, né? Que é a terceira mentira que a gente tem. Às vezes essa estatística não demonstra exatamente a realidade dos dados que a gente vive. Mas eu acho que o que deve prevalecer nesse critério, né, alinhando as palavras ali do professor de civilidade e urbanidade, é a questão primeiro da consciência. Ou seja, a consciência da pessoa de que aquele animal, ele tem vida própria, ele tem uma vontade instintiva própria, ele tem uma liberdade, né, de agir, de se movimentar, de querer ou não querer estar em um determinado espaço. E não deve ser a vontade do homem, do humano, imposta a ele que deve prevalecer em relação a onde ele deve ou não estar. Isso é uma primeira situação. A segunda situação em relação à responsabilidade, que me parece extremamente pertinente também, né? Não responsabilizar, por exemplo, uma pessoa ou 2 pessoas, porque daí teríamos a adoção. Então, seria adotar um animal e levar ele para dentro da sua casa ou de outro lugar onde ele teria toda uma condição de habitat hábil a se desenvolver, né? Mesmo que hoje extremamente dependente do homem, que nós sabemos que existem animais hoje que não vivem mais sem assistência humana. Mas responsabilizar, de repente, uma certa extensão da comunidade, ou às vezes até entes públicos, para que tomem providências para que se viabilize a alternativa de existir, sim, um animal comunitário. Porque acho que muitas pessoas devem lembrar uma época que existia uma cadela que vivia no calçadão. A famosa né? gorda. A famosa gorda. E que quando ela foi adotada, muitas pessoas se revoltaram com aquela adoção, inclusive, se salvo melhor engano, assim, elas foram até o Ministério Público reclamar, porque a gorda era um patrimônio histórico do município, né? Aquilo que a gente volta de novo no poder econômico. Então, quer dizer, eu tenho um embate entre o patrimônio, né, a propriedade e tal, e a dignidade animal. Nossa, se ela foi para um lugar onde ela estaria melhor e teria suas melhores condições de sobrevivência, por que não levar ela a esse espaço, né? Então, o animal comunitário, ele tem que ter, primeiro, um espaço saudável, uma responsabilidade de pessoas que teria que se trabalhar quem vão ser essas pessoas, né? E esse critério que foi falado ali, de qual seria o animal, né? É difícil se conseguir pensar, por exemplo, que teríamos uma cobra como animal comunitário, né? Ou, de repente, um animal mais exótico que se movimenta e, como o professor falou, causa pânico nas pessoas. Medo das pessoas atravessarem. O próprio cachorro, né, que é o animal mais comum que a gente tem, muitas pessoas têm medo dele ainda. Não sabem o que se ele morde, se ele agride, se ele avança, se ele pode causar um acidente. Porque eu posso ter, por exemplo, no dia que a gente teve a reunião aqui, com a primeira reunião, né, da comissão essa do animal comunitário, se levantou muito a questão do cavalo. O cavalo comunitário, né? O cavalo, ele se desloca, ele é um animal de médio e grande porte. Às vezes ele está solto na via, ele pode causar um acidente. Quem vai se responsabilizar por essa situação? Então, quer dizer, existe o problema do embate com a causa animal, mas não podemos desconsiderar também o direito do homem, né, em relação à sua própria dignidade. A gente nunca quer rebaixar o direito humano. A questão é achar o equilíbrio. É achar o equilíbrio. Só que o que não se pode aceitar é esse abuso de querer dominar o animal nesse sentido. Então, essa é uma discussão que ainda está em andamento, né? Tentar chegar a um certo consenso. Então, a senhora prefere ter cautela e estudar mais o CAL para depois definir esses limites. Eu acho que a lógica demanda essa conversa, esse diálogo, essa troca de saberes, essa troca de convivências, né? De construção coletiva experiências, também. de construção coletiva, porque, veja bem, até uma das grandes discussões que tivemos em relação à aprovação da Lei dos Fogos de Artifício era se o município tinha competência para atuar nessas questões, né?
a Constituição ela é clara ao dizer que o município ele tem que legislar sobre questões de interesse local e que afetam a realidade dos seus munícipes, em relação à cultura e à realidade do que temos aqui, né, no município de Santa Maria. E claro que aí o professor vai saber falar melhor do que eu, né, em relação a essa realidade, que está mais tempo no poder, no serviço público em relação a isso. Uma das coisas, assim, quando você coloca a opinião, a grande dificuldade que nós temos dentro de uma esfera, por exemplo, de um poder como o poder executivo, é você trabalhar um tema desses, a exaustão, como se espera se fazer aqui na Câmara. E essa sempre foi uma queixa que eu tive ao longo de 25 anos como funcionário da Prefeitura e convivendo já com a 7ª legislatura, é que um tema tão complexo que envolve animais sempre ficava restritivo, né, a uma pauta muito específica. Agora, até com a contribuição que vem trazendo a professora Karen e outras pessoas, você vai quebrar um pouco, né, desse limítrofe tão estreito. A ideia é que você faça, por exemplo, pegar um pouco da realidade que muitos municípios já vivem, trazer para nós, avaliarmos a nossa história, até porque temos que lembrar que esses indivíduos não surgiram do nada, não são OVNIs, né? Há uma historicidade anterior, onde eles são frutos, muitas vezes, do abandono, do descaso de algumas pessoas, é jogado em determinado ambiente para que alguém compadeça-se daquela situação de fragilidade e passe, a partir de então, né, a realizar um ato de, no mínimo, disponibilizar uma água nos dias mais quentes do ano. Então, isto, Matheus, é uma discussão grande. Eu não posso dar a minha opinião aqui porque eu represento o Poder Executivo, né? Nós estamos, digamos assim, num processo de ebulição internamente, vamos fazer uma proposta. Nós temos que apresentar também para validação o que julgamos que são vantagens e desvantagens na apresentação de uma proposta dessa natureza. E a professora já traz uma situação que ela amplia, para que não fique reduzida a 2, 3 pessoas, porque nós temos também uma cultura, e a gente sabe, até mesmo, né, desde quando era, por exemplo, eleito o presidente da turma, né? Agora é tudo contigo, né? Agora tu resolve, tu foi eleito, tu resolve. Então, exato, né? O meu compromisso é com o voto. Então, é um tema complexo, não é tão simples, envolve o direito de quem tem, quem gosta, quem não quer, dos outros, né? É muito complexo. Pessoal, o tema está muito bom, mas nós precisamos fazer um intervalo. Vamos fazer um breve intervalo e já retornamos debatendo mais outras questões relacionadas à causa animal. Muito obrigado, não saia daí, fique conosco, até daqui a pouco. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Curtir cada momento intensamente. Aproveitar os amigos para jogar conversa fora. Sentir a emoção de uma aventura. Ou trabalhar com dedicação. A Associação dos Portadores de Esclerose Múltipla de Santa Maria e região é uma instituição sem fins lucrativos, que ajuda a mostrar como os portadores da doença podem viver bem, com mais qualidade de vida. Na Apensmar, o paciente tem acesso a atendimento psicológico, médico, jurídico e a terapia ocupacional. Tudo acompanhado por uma equipe formada por pacientes e profissionais da saúde comprometidos com o bem-estar. O grupo promove encontros, ações de cidadania, de assistência à saúde e de lazer, a fim de compartilhar o conhecimento sobre a doença e favorecer a inclusão social dos pacientes. Acesse o site e saiba como apoiar. www.apensmar.com. Apensmar. O importante é viver bem.
estamos retornando com o segundo bloco do Câmara Debate. No programa de hoje, estamos debatendo a causa animal com o médico veterinário da Prefeitura Municipal de Santa Maria, Carlos Flávio Barbosa, e com a presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Direitos dos Animais da OAB do Rio Grande do Sul, subseção Santa Maria, Karen Wolff, que estão colocando os seus posicionamentos sobre o tema. Nós conversávamos no primeiro bloco sobre a questão da responsabilização, né, sobre a questão dos limites que abrangeriam a questão do animal comunitário, se seriam só mamíferos, animais domesticados, enfim, né, até a professora citou, bom, daqui a pouco uma cobra, será que pode ou não pode ser? Deve ter limites, né? Aprenderam um jacaré na enchente ali no Rio de Janeiro, hoje eu estava vendo, né? Estava atravessando a rua normalmente o jacaré. Sim. Pois é, então deve ter esses limites. Outra questão é a questão de quem deve ficar responsabilizado por esses animais, né? Caso uma pessoa não fique responsabilizado, o poder público deve se responsabilizar? É como estávamos conversando, isso tudo tem que ser debatido, né? Não tem como nesse momento agora afirmarmos, vai ser o poder público responsável ou vai ser um grupo de pessoas, enfim, tem que existir uma larga discussão em torno do assunto, uma apuração de responsabilidades, de deveres, né? E uma certa harmonização entre as liberdades e os cuidados. Porque não se trata nunca de tentar suprimir um direito ou uma liberdade de alguém, né? Mas simplesmente de estender ao animal também essas liberdades. E nesse embate, muitas vezes, nós vamos ter pessoas que vão se sentir prejudicadas, vão se sentir desconfortáveis, não vão aceitar a presença do animal comunitário, né? Quer queira ou não queira. Aí é uma questão depois de organização democrática, obviamente, em relação a essas definições. Mas, num primeiro momento, eu acho muito cedo ainda tentar se estabelecer essa responsabilização, né? Sem antes se levantar dados concretos, se estabelecer um diálogo com as pessoas envolvidas no assunto, representantes de institutos, representantes de ONGs, simpatizantes, do poder público, em relação ao poder executivo, às vezes até, quem sabe, o próprio Ministério Público, né? Enfim, existe todo um grupo de pessoas envolvidas nisso aí. E por mais que a gente saiba que há uma simpatia, né, de determinadas pessoas pelo dito animal comunitário hoje, que hoje as pessoas entendem o animal comunitário como um cachorrinho que está ali na frente da sua casa, que as pessoas dão comida, que elas dão água, que elas fazem casinha de papelão, enfim, né, elas têm o gato, enfim, existe esse aspecto subentendido, digamos, na consciência da população. Mas como estávamos falando antes, existe problema com outros animais. Então, às vezes, a responsabilização, por exemplo, porque uma das nossas ideias futuramente é tentar pautar o problema das carroças, né? O carroceiro que utiliza o cavalo como instrumento de trabalho. Vamos tocar nesse tema. Então, eu acho que as coisas vão se costurando, elas vão se perpassando pela causa animal como um todo. Tá? O importante é que no momento que a gente conseguir, seja daqui a longo ou longuíssimo prazo, porque eu não tenho expectativa para curto prazo, né? De que as pessoas entendam e enxerguem que o animal é um ser vivo e que ele é dotado de todos os seus atributos, né? De receber um tratamento digno, de acordo com a natureza dele, o habitat dele, a alimentação dele não receber nenhum tipo de crueldade, de tortura, não ser submetido ao bel prazer do entretenimento humano, da exploração humana. Já começam as coisas a se encaminhar. Só que isso é um caminho muito longo, é a passos de formiguinha, né? E até porque também envolve outras questões, principalmente como falamos antes ali, em relação à economia. Sim. Né? Carlos Flávio, o Poder Executivo, por exemplo, em última análise, na tua visão, eu sei que é difícil dar uma opinião, né? Tem a questão institucional, mas teria condições de abarcar com essa responsabilidade? A castração custeada pelo poder público seria uma alternativa, por exemplo, para impedir o aumento de animais abandonados? Quanto, de repente, seria o gasto, né, do poder público se castrasse todos os animais hoje em Santa Maria? Tá, então eu vou te dar um dado, depois eu retorno alguma coisa em relação ao animal comunitário. Alguns estudos feitos e tem sido bastante profícuo, a USP, alguns professores que há algum tempo têm se dedicado a essa causa, o estudo sobre dinâmica populacional, foi de que logo que surgiu a ideia das castrações e castrações em massa,
o que acontecia? Né? As coisas eram feitas de forma espraiada, ampliada, sem uma metodologia científica. Começaram a se debruçar esses professores há alguns tempos, né? Até mesmo pessoas que começaram com esses programas lá em Taboão na Serra, a colega Rita Garcia. Depois ela foi fazer o seu mestrado e doutorado nessa área de dinâmica, junto à USP, com esses professores. E os estudos indicaram que para que você tivesse um impacto positivo, você deveria chegar em 5 anos 85% dessa população castrada, sendo que nesse universo não houvesse o ingresso de nenhum outro indivíduo. Isso significa, para uma cidade como Santa Maria, numa relação de um cão a cada 4 pessoas, um felino a cada 16 pessoas, nós chegaríamos a 14 mil animais por ano. No investimento, se botar um investimento hoje mínimo, R$120 por animal, você chegaria a 1.760.000 por ano. 14 mil por ano, 17% chegaria a 5 anos. Não vejo investimento, assim como a professora disse que seria pasta e formiguinha, eu vejo quase que na ideia de assim, ó, esquece, isso é muito complicado, é muito difícil. Né? Outra coisa, 90% dos animais que você vê circulando pelas ruas tem alguém responsável por ele. Esses estudos cada vez reforçam, inclusive tem um trabalho recente de um colega, numa dissertação de mestrado, lá em Foz do Iguaçu, está fazendo também, mais uma vez, estudos dessa natureza, tentando identificar quem é, de fato, esse indivíduo que anda, que circula pelas ruas? 90%. Então, esses animais que aí estão, que a professora fala, da questão do animal comunitário, seria um número reduzido de animais que já têm algum tempo de vivência naqueles espaços e encontrou em determinado local uma relação que conta com a empatia daqueles indivíduos que ali são moradores. Nós temos que ver o quanto isso compromete o seu bem-estar animal, o quanto esses animais podem servir nas suas condições de trato dele, proporcionar que espécimes não desejáveis, como baratas, como ratos, como até mesmo formigas, né, se utilizem da fonte do alimento que às vezes é deixado por ali, é atraído também, tem tudo isso. A questão dessa mobilidade que esse indivíduo tem, a questão de comprometimento nas relações do trânsito, os acidentes que ele pode ser vítima ou pode ser agente causador. Né? A questão dele ser um predador, porque a gente não pode esquecer que cães e gatos são predadores, estão no topo da cadeia. Eles, embora alimentados, embora castrados, esses animais não vão eliminar por questões até mesmo da sua própria natureza, é intrínseco da natureza dele, ele vai caçar, ele tem que se manter ativo. Numa questão de, digamos, de escassez de alimento, o seu cérebro está preparado. Olha, você tem que estar bem, está com um corpinho bonitinho, está com a musculatura em dia, e você tem que ser capaz de capturar uma presa e alimentar-se. Né? Isso de uma forma vulgar, colocando assim para as pessoas entenderem. Então, essa questão toda, o que nós vislumbramos com isso, digamos assim, a equipe mais técnica, é que você vai ter uma restrição de capital para esse investimento, né? Vai se estratificar alguns grupos, por exemplo, recicladores são grupos vulneráveis, pessoas que estão associadas a um programa como Bolsa Família, acumuladores, que é um grave problema, professora, que a gente vai ter que tratar e muito, e aí precisa todo um apoio, um suporte, né? Que aí você envolve assistência social, você envolve o campo da psiquiatria, da psicologia. O nosso público de acumuladores seria... Acumuladores é aqueles indivíduos que têm hoje, né, já no CID, né, o Cadastro Internacional de Doenças, o chamado TAC, Transtorno da Acumulação Compulsiva. Serve para objetos, serve para animais também, sim. Em Santa Maria, eu te digo que nós devemos ter em torno de 40 pessoas que, ao fazer, claro, quem vai fazer o laudo é um psiquiatra, mas eles têm toda a caracterização de um acumulador. E o que acontece? Essas pessoas, geralmente, elas têm uma fragilidade orgânico e física. Elas estão numa fase de declínio de vida. Qual é o resultado? Isso é outra coisa, professora, que a gente pode discutir muito, e acredito na questão não apenas do cão comunitário, mas outras demandas, como tu perguntaste. Quem herdará? Aí volta a questão do poder público. Quem herdará quando esse indivíduo, que às vezes já rompeu todos os laços e vínculos familiares, quem herdará, como eu tenho o caso de pessoas com 50 cães e 40 gatos? E qual a alternativa, por exemplo, pegando esse... me parece uma questão até de responsabilidade subsidiária, né? Poder se trabalhar essa questão da responsabilização direta, por exemplo, se houver essa padronização em relação a uma pessoa que cuida do animal, ou mais de uma, enfim, e na falta dela, né? A questão da subsidiariedade para outras pessoas, ou até, de repente, até para o ente público mesmo. Queria fazer uma pergunta, aproveitando o gancho. Qual seria a alternativa, então, por exemplo, para esses animais, pegando a realidade local?
animais, né, com acumuladores, animais que já estão na rua, seria, por exemplo, albergues para animais, e de repente esses albergues não poderiam virar um depósito de animais? Aonde quer que existam abrigos, asilos, albergues, a nomenclatura que tu dê, isto a própria Organização Mundial de Saúde tem as suas publicações e verificou que ao longo do tempo você tem sempre uma demanda superior à capacidade de resposta. Você acaba sendo o promotor dos maus tratos. Nós temos vários exemplos. Nós temos entidades de proteção animal que surgiram com essa ideia de que elas poderiam colaborar e muito à medida que montassem uma determinada estrutura e que, a partir da sua organização, eles pudessem capitalizar recursos, né, e oferecer o mínimo de condições, digamos, de dignidade para os animais. Concordo com essa expressão, né, tratamento digno aos animais. O que acontece? Há uma exaustão nisso. Todos os exemplos que você conhece disso, ele é falido. Vamos pegar um exemplo aqui próximo, nós tem uma cidade próxima, até não vou citar, porque né, a própria colega de lá já teve um mal-estar comigo, quando eu disse, por favor, fulana, não faça isso. O que aconteceu? Hoje ela tem animais no 3º andar, sendo que só existe um andar. Isso é só para uma ideia, né, digamos aqui, figurada, para que as pessoas entendam. Ela tem um número acima da capacidade instalada. E se você ampliar essa capacidade, em pouco tempo, vocês podem ver, aonde tem relatos, aonde tem trabalhos, aonde você conhece, o capital é pouco, os recursos humanos existentes é pouco, as despesas com água, com luz, com ração, com alimentos, com cuidados, eles são muitos, né? Tem uma entidade em Caxias do Sul que ficou famosa, ela acabou fechando essa entidade, o município absorveu, foi aquilo que a professora falou há pouco, o município reconheceu a sua responsabilidade, absorveu em torno de 1.200 cães e 800 gatos, num local que era chamado a Coab dos Cães. Eu concordo plenamente com o que o professor está falando. Até houve uma expressão aqui na Câmara, não me recordo quem falou, que é o famoso cadeião, né? O cadeião de animais que não tem para onde ir e botam aquele pseudônimo de lar comunitário, de abrigo comunitário, enfim. Isso é pura ilusão. O animal ele vai estar numa situação de extremo maltrato, né? De extremo abandono. Fora essa questão gravíssima da falta de recurso, seja recurso financeiro, recurso humano, recurso material, né? Não existe essa possibilidade. Então, eu acredito que realmente a questão, por exemplo, da castração, embora altamente custosa, né, e onerosa financeiramente, se pode trabalhar políticas de alternativas viáveis, de repente, para a arrecadação da verba. Porque enquanto as pessoas não tiverem a consciência de que o animal tem que ter uma reprodução sadia, e uma reprodução que não seja, por exemplo, não aquela reprodução do animal de rua que não tem como controlar, porque isso tem que se controlar com a castração também, não tem outro problema, outro meio. Mas pessoas que colocam o animal para reprodução, né, para a venda, para competição, para tirar lucro, para tudo isso. Isso tem que acabar. Então, a castração, para mim, me parece uma das alternativas viáveis, né? Desde que seja, obviamente, uma castração dentro dos parâmetros da ética e da dignidade médica, né? Veterinária, logicamente. Não castrar o animal de qualquer jeito, ou, enfim, à força. Mas que se ache uma alternativa econômica para isso. Porque se há um impacto em relação a essa onerosidade para o poder público e que as pessoas também estão cansadas de pagar por coisas, e aí eu digo impostos e taxas, enfim, né? Dos quais elas não têm retorno, imagina se vão pagar para os animais. Professora, uma contribuição, se permite? Assim, ó, a senhora traz algo também que faz parte, e depois naturalmente vocês terão, todo mundo terá o contato com esse material, com esse conteúdo, é justamente trazer pela primeira vez o Código de Postura, Matheus, a figura dessas atividades canis e gatis. E nós conversávamos ano passado que a gente está trabalhando praticamente um dia sim, outro dia não, nesses textos, e quanto mais você trabalha, mais complicado fica, porque são muitos detalhes. Por exemplo, o que a professora colocou, né? Que haja um limite, que essa tipo quase uma reprodução assistida. O que às vezes acontece? As pessoas esgotam esse indivíduo em pouco tempo, né? Uma fêmea canina, 2 crias ao ano, uma felina pode ter mais crias, né? 3, 4, isso pode ocorrer, só que isso limita né, a qualidade de vida e compromete o ciclo de vida, ele restringe, diminui. Né? E, naturalmente, se esse animal não é mais viável, né, ele tem que ser dado um destino, ele não serve mais ao propósito. O que está se propondo nisso? É justamente, e outra coisa, por incrível que pareça, essas figuras não são abrangidas
pela legislação brasileira, ela existe localmente, como disse a professora, é uma demanda local, é uma demanda do município. Mas canis e gatis, assim como outro grave problema, professora, já que nós estamos discutindo aqui um tema um tanto de forma ampliada, é outra figura que nos é preocupante, a gente está tentando e vai fazer uma reunião, inclusive no Conselho de Medicina Veterinária. A questão do adestramento dos animais, a qual nós sabemos, não existe regulamentação dos cursos de adestramento, não tem quem habilite essas pessoas, feito, né, não tem como validar isso, né? Quem faz, qual o método que emprega. Né? Eu tenho um colega que ele é especializado nessa área, trabalha no Exército, né? Inclusive faz curso de capacitação, estuda a questão do comportamento com os bombeiros em Porto Alegre, e ele se diz muito preocupado. Ele diz assim, olha, Flávio, eu chegou ao ponto de quase que 2 vezes aqui na região que moro, que é no Bonfim, me pegar aos socos. Ele disse assim, foi bem assim, com as pessoas, porque ao invés de estar levando o animal para alguma atividade no local adequado, ele simplesmente colocou junto a um bar e estava tomando cerveja. Outro, o método de ensino do animal, né, era totalmente impróprio, leva à dor, o sofrimento. A gente sabe que isso ocorre. A pessoa pega o cão contigo, digamos que, né, no caso for a domicílio, ele sai para algum lugar. E às vezes frequenta, anda nos mais diferentes lugares. Você não sabe o que está acontecendo. Quem é que diz que essa pessoa é habilitada ou não para promover, né, o adestramento do animal? Outra questão importante que você levanta aqui de regulamentação, né, nesse quesito. Nós estamos, né, saindo um pouco, a minha proposta é sair um pouco agora, e acho que possivelmente a gente retorna depois, mas sair um pouco da questão dos animais de pequeno porte, mais especificamente o cachorro e o gato. É uma questão que sempre é debatida em outras comissões especiais que já findaram, é a questão da situação dos cavalos, né? Nós temos pessoas, por exemplo, um exemplo, pessoas que fazem a reciclagem de resíduos sólidos hoje no município. Muitos se utilizam de tração animal, né, do cavalo para puxar a carroça e assim por diante. Há um debate aqui na Câmara e na sociedade sobre substituir o equino, substituir o cavalo que muitas vezes sofre maus tratos. Mas, por outro lado, a gente tem também a questão social, né? Famílias que dependem, né, dessa atividade. Bicicletas, que nem já existe em outro lugar, seriam alternativas para substituir esse animal? Inclusive, trabalhos estão sendo feitos pela Secretaria de Meio Ambiente, estudando a viabilidade da substituição paulatina, gradativa disto. Você não vai conseguir fazer, nós estamos colocando, inclusive, um prazo nessa proposta agora. Eu participei pelo Conselho de Medicina Veterinária, a época que em Porto Alegre se discutia restringir, né, num intervalo de 8 anos, e você tentar buscar soluções a essa problemática dos animais de tração em Porto Alegre. Porque a época já tinha aquela previsibilidade da Copa do Mundo, aquela história toda, então queria se apresentar também esteticamente, né, mas houve uma quebra de várias propostas que foram feitas. Tem um estudo em Santa Maria que poucas pessoas às vezes têm conhecimento, Matheus e professora, e muito provavelmente quem nos assiste pela TV Câmara, é de que 35%, isso foi feito um estudo pelo o Departamento de Medicina Veterinária Preventiva, Doenças Parasitárias, onde 35% das pessoas que utilizam veículo de tração animal não é para fins, né, de autossustento, mas sim para permitir a mobilidade entre bairros, né, visitar famílias, ou às vezes adquirir algum bem ou serviço, mas não está nessa figura. Agora, o que se fala? Tem que se fazer um diagnóstico e dizer, afinal de contas, temos 1.200 pessoas que utilizam animais de tração para fins de material de reciclagem? Bom, existem vários trabalhos, como tu citaste, das bicicletas, inclusive algumas delas financiadas por um dos membros dos S, né? Sistema S. O Sistema S, com bom resultado. Tem alguns outros trabalhos que não foram adiante, porque tu tem que ter um sistema também viável do ponto de vista que essa pessoa consiga dar manutenção, porque você tem que envolver o sistema de desenvolvimento social para que essa pessoa seja também preparada, qualificada, para dar seguintes passos, que ela rompa com essa situação de vulnerabilidade, que ela vá adiante. Não é só apenas tirar o cavalo, a ideia é que não tire, porque hoje o que acontece aqui em Santa Maria?
como acontecia em Porto Alegre em vários lugares. A pessoa, depois de fazer o seu trabalho, ele pega e muitas vezes ele aluga o seu cavalo e ele faz um segundo ou terceiro percurso. Sério. Esse é outro grave problema. O que me parece é que a gente tem 2 problemas aí, envolvendo essa questão especificamente do cavalo, então vamos falar, né? Porque pode ter o boi, a vaca, o touro, enfim. Mas, até porque estamos mais acostumados na comunidade a ver o cavalo. O cavalo é um animal extremamente forte, né? Me corrija se eu estiver errado, ele aguenta um certo peso, mas ele está também enquadrado dentro do animal senciente. Então, se ele é um animal senciente, ele também sente dor, frio, fome, né? Medo, enfim, tudo isso. Ele está sendo, nesse caso da carroça, utilizado de forma indevida pelo homem e de forma extremamente prejudicial à sua dignidade pela sobrevivência. Ou seja, ele está sendo levado à exaustão, o que se fosse uma pessoa humana seria o trabalho reduzido à condição análoga de escravo, né? Ele está sendo privado da mobilidade, da liberdade dele de locomoção, né? Que seria uma questão... Muita gente, às vezes, ri quando se fala em habeas corpus para animais, né? Mas já existem precedentes jurisprudenciais em relação a isso. Ele está sendo amordaçado, açoitado, levando uma vida totalmente não condizente com a natureza dele. Então, mais do que uma questão social, como você levantou ali, me parece que isso é uma questão, de novo, de dignidade e de consciência, né? A pessoa que utiliza o cavalo, e que são poucas, conforme os dados que foram apurados, para sustento ou autossustento, ela vai ter que achar uma outra alternativa viável. Ela não pode sublocar o animal, fazer rodízio com ele, não deixar ele descansar, ele ter essa sobrecarga de trabalho. E aí a gente volta para aquele problema. Ou seja, o animal, que é o equino, né, que está sendo utilizado para esses fins, na hora que ele está solto, aonde ele está, para onde ele vai, né? Ou como acontece furtos do animal nesse sentido, as pessoas às vezes levam o animal para outro local, ele acaba causando acidentes gravíssimos, né? Em rodovias, em estradas urbanas, em vias públicas, existe todo um problema relacionado a isso. Eu acho que esse problema do equino é extremamente preocupante. Esse é um dos mais preocupantes que a gente tem. E que tem que ser uma das prioridades, inclusive em relação à definição ali do próprio animal comunitário. Porque pode existir um animal equino que também seja, enfim, comunitário, dependendo do que vai ser regulamentado, né? Existe a questão do IBEA, né? Que é o Instituto de Bem-Estar Animal. Que também tem participado das reuniões. Também tem participado das reuniões. E que também trabalha com essa questão do depositário fiel, né? Que seria a questão da adoção responsável, enfim e tal. Eu não cheguei a me aprofundar nesse assunto com eles, não tomei conhecimento exatamente de como ocorre, mas já me foi relatado. Então, eu acho que existem alternativas e nesse aspecto não tem justificativa viável. Seria a questão puramente omissiva, e aí sim também do poder público e da sociedade, para com essa questão. Isso é extremamente preocupante. E o outro fator que seria é a questão, então, dessas alternativas viáveis, que me recordo, agora não me lembro o município, que implementou uma taxa, e daí até seria incorreto usar esse termo, porque taxa é sempre compulsória, né? Uma espécie de tributo. Mas vamos colocar entre aspas, uma taxa no IPTU ou na fatura de luz, que pessoas que queriam contribuíam com essa taxa, que seria destinada para essas causas de fundo animal, né? E aí o problema de ter um órgão gestor para gerenciar isso aí, para destinar para castração, para substituição do cavalo de lata, para organizar todas essas circunstâncias, que seria uma das alternativas. Isso de fato já ocorre, mas não já ocorre, mas não é compulsório, do poder público, né? Não é, tipo, a pessoa não é obrigada a pagar se ela não quiser, entendeu? Ocorre, que vem como se fosse um acréscimo no seu imposto, ou talvez trabalhar com a Secretaria Fazendária ali do município em relação, quem sabe, uma suposta isenção, enfim, nesse sentido. Uma das alternativas que nós verificamos e que funciona em vários lugares, porque às vezes também o medo de algumas pessoas é quando você, por exemplo, por incrível que pareça, quando você é original. Você está trazendo alguma coisa que é experimental. Aí as pessoas assusta. Mas nós vamos, será que não é preciso esperar um pouco mais, alguém fazer esse trabalho por nós, para que nós não tenhamos o risco do resultado negativo? Né? Nós temos muito isso. Tem gente que tem muita preocupação em não errar, que ele acaba não fazendo. Né? E o padre Antônio Vieira, um dos maiores nomes da literatura portuguesa, dizia que a omissão é um pecado que se faz não fazendo. Eu acho isso fantástico. Plenamente. Eu acho isso fantástico, né? Tanto que a gente sabe que no campo do direito, se tivesse que fazer a escolha entre
digamos assim, a responsabilização do indivíduo que se omitiu é aquele que de alguma maneira exacerbou no exercício da função. Ação, né? Ação, né? Embora a gente possa questioná-la, né, professora? Aquele que se omitiu é muito mais grave. Então, assim, ó, nós pensamos no centro de triagem e compostagem no primeiro momento. Você tiraria esse material, levaria para um local. Por incrível que pareça, Santa Maria apenas consegue trabalhar em torno de 3% de tudo que é resíduo gerado. O próprio Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, está determinando em breve de que não haverá mais condições de que os aterros recebam resíduos a que não seja aquele de fato inservível, aquele que é destinado. E você vai chegar a praticamente 90% de tudo aquilo que as pessoas recolhem no dia a dia tem alguma condição de serem recicláveis. Então, uma central de triagem e compostagem, você já tiraria essas pessoas de um determinado local, não há circulação animal. Porque aquilo que a professora colocou é o que a gente discute muito. O animal não tem como competir no trânsito com os veículos, né? As adversidades, e aí imagina uma cidade como Santa Maria, as pessoas não têm trava, não há aerodinâmica nenhuma dos veículos, né? Já se pensou até mesmo em adaptar. Adaptar os veículos seria que, de alguma forma, você, de certa maneira, garantir uma longevidade desses animais em área urbana. Não cabe mais. E agora, uma coisa que a gente está propondo mexer também, eu acredito que será de concordância com muitas pessoas, não é mais admissível, falando em animais de grande e médio porte, não é mais possível termos bovinos na cidade, suínos, galinhas na cidade, né? Eu sempre brinco, né, quando eu tenho essas vistorias na questão humana, cabe a mim para ver a questão da inspeção zoossanitária, eu sempre digo que elas se dão muito bem no congelador. Tu não precisa ter preocupado, só fica olhando lá um certo dia. Aí porque vamos discordar, né? Eu gosto muito, né? Eu sou um carnívoro inveterado, assim, ó. Mas esse é um problema, Matheus. Nós temos que escolher aquilo que foi dito no início. Que cidade nós queremos, que sociedade nós estamos hoje trabalhando até mesmo com essa juventude, o que nós queremos nessa inter-relação animal? Nós, infelizmente, somos limitados pelo tempo, né? E estamos chegando ao final do nosso programa, né? E teríamos, com certeza, mais meia hora, mais uma hora para seguir debatendo esse importante tema, né? Com relação à causa animal. Eu queria fazer uma última pergunta que eu considero muito importante, e teria outras para fazer para os senhores. É a questão, né? No início desse mês, foi aprovado aqui pelo Parlamento Municipal projeto de lei que já foi promulgado pelo prefeito municipal, que proíbe a soltura e a comercialização de fogos de artifício. Eu queria saber de vocês, né, como vocês julgam essa aprovação, né, e se realmente o poder público terá condições de fazer essa fiscalização. Peço que vocês explanem o pensamento de vocês em 2 minutos. Vamos tentar, né? 2 minutos cronometrados. Especificamente em relação a essa pauta dos fogos de artifício, nós tivemos a sorte, digamos assim, né, a oportunidade de acompanhar o Poder Legislativo bem de perto. A comissão foi chamada para atuar logo no início dos debates. Então, tivemos acesso a um primeiro projeto que existia, que já tinha sido vetado, né? E depois a uma discussão que abrangia não só a questão do uso, do manuseio, da soltura do fogo de artifício, mas também a comercialização, que era o problema mais grave em relação à aprovação ou veto do projeto de lei, né? Inclusive, participamos das audiências públicas, das reuniões internas, né? Viemos a plenário. Os representantes de outros segmentos também participaram, não só da causa animal. Mas especificamente em relação a essa questão de se a lei vai ou não ser cumprida e se vai haver condições de fiscalização, só o tempo dirá, né? Porque é uma questão, como falamos antes, tudo que envolve a causa animal, ela depende de uma mudança de padrão cultural das pessoas, que é uma conscientização que vem sendo feita ao longo do tempo. E, retornando de novo a essa questão da problemática da omissão, que foi uma das justificativas que eu usei em plenário. Se os vereadores quisessem colocar o município de Santa Maria em uma situação de vanguarda ambiental, teria que ser aprovada a lei. Por quê? Não se pode legislar pelo medo. Eu não vou fazer porque não vai ter como fiscalizar. Eu não vou fazer porque não vai ter como cumprir. Porque vai ser letra morta, porque a lei é isso ou é aquilo. Não. Se existe um embasamento jurídico, né? Uma competência legislativa, existe justificativa social, existe vários critérios envolvidos, não tem por que não aprovar a lei. Depois, num segundo passo, bom, o Executivo concordou, a lei vai, né, entrar em vigência, publicada, enfim, tem aqueles 3 meses de adaptação, né?
ela deve ser cumprida, porque nós vivemos num Estado democrático de direito, onde a lei ainda é o comando máximo que a gente tem para garantir a harmonia das relações, né? Se nós somos ou não somos obrigados a fazer alguma coisa, é em virtude da lei. Então, foi aprovada, existe a legislação, ela vai entrar em vigência e eu acho que cabe mais do que qualquer problema fiscalizatório que venha acontecer aí com o município, enfim, ou com outros órgãos, que as pessoas tomem a consciência. Que não utilizem o fogo com estampido, que esse é o objeto da proibição, né? Que as pessoas também ficaram muito assustadas, eu não posso mais comemorar festividades, jogos, enfim. Os fogos que não têm estampido, eles estão liberados. O problema é o barulho, que é prejudicial não só ao ouvido animal, que era o que nos interessava em relação à dignidade animal, mas, por exemplo, interesses de pessoas, né? Autistas, e deficientes, idosos, enfim, todo um grupo de camada humana que também era atingido por esse problema. E se vier a ser efetivamente descumprida a legislação, vão ter que ser feitas denúncias e, logicamente, que vai ter que ser apurado e se for o caso, aplicada a multa, que é o que prevê a lei, né? O que é mais complexo em tudo isso que foi dito, essa mudança de comportamento, né? Mas nós estamos vendo de que muito disso que foi dito agora, essa preocupação para com o próximo, aquelas pessoas que muitas vezes elas até mesmo precisam de um segundo, de um terceiro para se manifestar em sua defesa, né? Então, acredito que não terá muita dificuldade no primeiro momento, como disse a professora, assim, como você não faz uma restrição total ao uso, né, de toda essa pirotecnia, né, a gente lembra lá do fogos com estampido, acredito que isso é uma questão de acomodação, é uma questão temporal. Agora, claro, isso é responsabilidade do poder público trabalhar, né, no sentido de uma melhor organização funcional e atingir, né, a executoriedade da lei. O que a gente está propondo também na questão animal é que você proponha algo que seja exequível. Nada que não seja capaz de ser monitorado, que possa ser controlado a tal ponto que traga o benefício que se propõe, né? Que aquela finalidade ela seja concreta. Tá certo. Gostaria de agradecer a presença do médico veterinário da Prefeitura Municipal de Santa Maria, Carlos Flávio Barbosa, da presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Direitos dos Animais da OAB do Rio Grande do Sul, subseção Santa Maria, Karen Wolff, por terem participado de mais esse Câmara Debate que debateu hoje a causa animal. Muito obrigado pela sua audiência. Gostaríamos também de agradecer a toda a equipe da TV Câmara por o trabalho coletivo desempenhado e voltamos no próximo programa. Muito obrigado e até o próximo programa.